Então, agora voltando, nós vamos falar sobre os prazos para o exercício do direito de ação na ação penal privada. Então, como nós já vimos antes, a ação penal privada ela se aplica para os casos em que o Código Penal indica que somente se procede mediante queixa. E nesses casos, o prazo para a propositura da ação penal é um prazo decadencial e é um prazo decadencial de 6 meses. Tá? Uma vez terminado o prazo de 6 meses, está extinta a punibilidade pela decadência. A partir de quando se conta um prazo decadencial de 6 meses? Bom, aí depende. Se a ação penal é privada, é pessoal, então o prazo de 6 meses é contado a partir da data em que se toma conhecimento, em que a vítima toma conhecimento quem é o autor do fato criminoso. Repito, tal como na representação, o prazo decadencial é de 6 meses e não se conta da data da consumação do crime. Né? Se conta da data em que a vítima toma conhecimento de quem de qual é a identidade, né? De quem é o autor do crime. Tá? É, esse prazo de 6 meses, ele se modifica, tem o seu termo inicial modificado, caso nós estejamos falando de uma ação penal privada subsidiária. Porque quando a ação penal é pública, perdão, quando a ação penal é privada pessoal, só o legitimado para a propor e só pode ser a própria vítima. Quando a ação é penal privada subsidiária, então a ação é originalmente pública, mas o Ministério Público se permaneceu inerte ao fim daqueles prazos, né, terminando aqueles prazos que nós falamos no começo do bloco anterior, ou seja, de 5 ou de 15 dias. Então, quando o Ministério Público fica inerte, nasce para a vítima a possibilidade dela propor a ação penal privada subsidiária. Essa ação penal privada subsidiária também tem um prazo decadencial de 6 meses, mas ela não tem como termo inicial a data em que a vítima sabe quem é o autor do crime, por um motivo muito simples, né? Porque a ação ela é originalmente pública. O prazo, portanto, só começa a partir do dia seguinte ao término, ao último dia do prazo para o Ministério Público propor a ação penal pública. Então, quando o Ministério Público tem lá um prazo de 5 ou de 15 dias para propor a ação penal pública e não faz, no dia seguinte começa o prazo decadencial para propor a ação penal privada subsidiária da pública. Mas aqui tem um detalhe importante, porque embora ocorra a decadência do direito de propor ação penal privada subsidiária, não ocorre a extinção da punibilidade, na medida em que o Ministério Público continua podendo propor a ação penal. Tá? Na ação penal privada, pessoal, se ocorre a decadência do direito de ação penal privada, ocorre a extinção da punibilidade, porque o Ministério Público não tem legitimidade para propor. Já no caso da ação penal privada subsidiária, se operar a decadência, se ocorrer a decadência pelo decurso dos 6 meses, como o Ministério Público ainda pode propor ação penal, ocorre a decadência, mas não ocorre a extinção da punibilidade, o que é uma exceção ao que prevê o artigo 107 do Código Penal, tá? Que prevê extinção da punibilidade pela decadência. Nesse caso, né, na ação penal privada subsidiária, ocorre a decadência, mas não ocorre a extinção da punibilidade. Alguns casos especiais, né, são previstos para quando, por exemplo, a vítima é menor ou é incapaz de uma forma geral, é menor de 18 anos ou é incapaz de uma forma geral, porque nesse caso a vítima ela é representada por alguém, mas caso essa representação seja demonstrada que há um conflito de interesses, é possível nomear um curador para o incapaz e esse curador então passa a ter um prazo para exercer
a ação penal ou até a representação, se for crime de ação penal pública condicionada à representação. Tá? Quando o menor de 18 anos ou o incapaz, né, por doença mental, tem um conflito de interesses com o seu representante, deve ser nomeado um curador. Mesmo assim, mesmo quando não se nomeia um curador, porque não se sabe, porque muitas vezes não se sabe, como vai se saber, não é, num caso concreto, que o menor tem um conflito de interesses com o seu representante. Então, admite-se que o menor possa, ao se tornar maior de 18 anos, a partir dos 18 anos, ele mesmo possa propor a ação penal privada ou fazer a representação, desde que ainda não esteja prescrito, porque o prazo prescricional, nesses casos, ele não fica suspenso, aguardando que o menor de 18 anos faça 18 anos, tá? Mas então, nesses casos, eu teria dois prazos decadenciais diferentes. Aquele para o representante do menor de 18 anos ou do incapaz, e um para quando o menor de 18 anos faz 18 anos, que aí nasce para ele a possibilidade dele propor uma ação penal privada, mas aí desde que não esteja ainda prescrito e, portanto, extinta a punibilidade, porque uma coisa é o prazo decadencial, outra coisa é o prazo prescricional. Também no caso de morte da vítima, os sucessores da vítima podem propor a ação penal. Tá? Nos casos de morte da vítima, há tanto o direito de representação como o direito de queixa, né, o direito de propor ação penal, quer dizer, representação nos casos de ação penal pública condicionada e queixa nos casos de ação penal privada, eles passam ao cônjuge, ao ascendente, ao descendente ou ao irmão, nessa ordem, né, nessa ordem de preferência, cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Tá? Nesse caso, essas pessoas terão um prazo de 6 meses ou aquilo que resta do prazo se ele já tivesse se iniciado com a vítima viva. Não é? Então, aquilo que restar do prazo, ou se nem chegou a se iniciar, o prazo inteiro. Tá? Esses, portanto, são os prazos para a propositura da ação penal privada e de representação.